Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo o programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença de escalas globais. Os números são grandes. A doença atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de brasileiros têm hipertensão. E há outros 12 milhões que ainda não sabem que possuem a doença. A hipertensão mata por ano 7,6 milhões de pessoas no mundo todo, devido às suas complicações como AVC, infarto, entre outras. No Brasil, ela é responsável por 300 mil mortes ao ano. E para falar sobre esse assunto, hoje está aqui conosco o Dr. Djalma Silva Júnior, cardiologista. Dr. Djalma, é um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente. Dr. Djalma, os números são altíssimos, né? Números assustadores, não só no Brasil, como mundialmente falando. Né? 300 mil mortes por ano, isso é um número. Isso se deve a quê, doutor Djalma? Isso aí se deve ao que é a hipertensão arterial. A hipertensão é realmente essa tragédia que a gente tem visto aí. E isso se deve à falta de consciência das pessoas da necessidade de se tratar uma doença que ela é realmente um grande fator de mortalidade no nosso meio. Todo ano, 300 mil pessoas no Brasil vão morrer em decorrência de doenças, principalmente o infarto e o AVC, o derrame, que são doenças que são diretamente relacionadas à hipertensão arterial. Para a gente deixar claro para quem chegou ali agora, o que é a hipertensão, para a pessoa saber se realmente é isso que ela está sentindo que ela tem? A hipertensão é uma doença que é de muito fácil diagnóstico, porém é uma doença, assim como outras doenças, não dá sintoma. E está aí um pouquinho a dificuldade que as pessoas têm em procurar o atendimento. Nem sempre a doença ela vem acompanhada daqueles sintomas clássicos de dor de cabeça, cansaço, dor no peito, palpitação, dor nos olhos. Às vezes ela não dá nada. Então as pessoas que já têm histórico familiar de hipertensão, essas devem tomar mais cuidados com a sua pressão, observar mais, procurar medir com maior frequência, né? Aquelas que já são hipertensas devem procurar o seu médico, tratar adequadamente, mudar o estilo de vida, porque realmente é uma tragédia. O que nós estamos vendo é uma tragédia, né? Doutor Djalma, a hipertensão é um fator genético ou a gente pode adquirir com os anos? Principalmente agora com tantas atividades que a gente tem durante o dia e o corpo chega no final super cansado, se isso também tem a ver. O mundo moderno hoje tem feito com que a doença ela se manifeste de forma até mais precoce e de maneira até mais grave. Né? O estresse, a falta de compromisso com a atividade física, a alimentação inadequada, aquelas pessoas que já têm uma tendência genética e a pressão arterial, na maioria das vezes, ela é uma doença genética, ela é uma doença familiar, em 95% dos casos nós não temos uma causa precisa para ela, apenas em 5% dos casos nós temos doenças outras que levam à hipertensão arterial, mas na maioria das vezes é a hipertensão que vai levar a outras doenças, né? No cérebro, nos olhos, nos vasos dos membros, né, vasculopatias periféricas, no próprio coração, nos rins. Então, a hipertensão, o grande problema da hipertensão é esse. É difícil você tratar uma doença e ter consciência para uma doença que não te dá nada, que não te dá sintoma, né? Então, a gente tem que alertar as pessoas de procurar fazer um check-up. Né? Certo, mas as pessoas que têm hipertensão, o doutor Djalma citou aí várias doenças que podem chegar junto com esse problema, né? E um número tão alto de casos, e hoje o doutor Djalma pode dizer aqui pra gente que existe tratamento, né, doutor Djalma? E existe também para aquelas pessoas que às vezes não têm esse problema, mas igual acabou de dizer, que pode ser na família, então a gente tem que ficar atento a isso. Qual que é a sugestão para esses casos? Por exemplo, eu tenho um parente, né, que a minha mãe, por exemplo, é hipertensa, né, um exemplo que eu estou dando. Eu não tenho
nenhum traço de hipertensão, não tenho nenhuma sensação, nada. Bom, se você é descendente de pessoas, né, seu pai, sua mãe, o seu avô, sua avó, que tiveram hipertensão arterial, a probabilidade de você ser hipertenso é maior do que aquele que não tem essa história na família, né? Então, o cuidado que tem que ser é maior. Você pode mudar a sua história. Certo. Você não tem que ser necessariamente no futuro hipertenso. Se você começar a cuidar mais cedo, a possibilidade de você ter as complicações da hipertensão são muito menores, mesmo que a doença seja diagnosticada em você no futuro. Certo. Depende da mudança de hábitos alimentares, da aderência que você vai ter com o tratamento, caso seja necessário. Muitas vezes você consegue tratar um hipertenso apenas com medidas alimentares, com atividade física. Existe gente que tem tendência familiar de hipertensão arterial na família, mas que além dessa tendência familiar, eles estão obesos, eles estão estressados, eles estão alimentando com muito sal. Então essas pessoas que já sabem que tem essa história familiar de hipertensão na família, mas que ao mesmo tempo tem hábitos alimentares e estilo de vida que é prejudicial, que vai acarretar uma piora da hipertensão, caso ela venha a apresentar nele, então essas pessoas têm que tomar um cuidado maior. Certinho. A gente volta já já, só um breve intervalo, só um minuto.